Maravilha, maravilha! Vamos que vamos, Marcelindo Beckler. Cá estamos para obrigar o torcedor brasileiro que depois de ter passado aí os últimos anos tendo que aprender as leis da física para traçar linhas no VAR, agora esse torcedor ele é convocado a entender ciências contábeis para saber se o time dele pode contratar o lateral direito reserva do Americano de Campos. Marcelo Beckler, hoje falaremos de fair play financeiro, traremos exemplos da Europa, debateremos quais os possíveis futuros desse fair play, desse controle financeiro no futebol brasileiro, já com o lembrete, Marcelo, que o fair play financeiro ele foi criado originalmente para controlar as dívidas dos clubes, evitar com que os clubes quebrem, como por exemplo recentemente o Bordeaux na França, e para que as contas sejam pagas em dia. Não é traçado, pelo menos no pensamento original, uma promessa de equilíbrio financeiro entre as possibilidades de contratações entre os clubes. Exatamente. Boa tarde, bom dia, Fred, para todo mundo que está assistindo. O programa de hoje mostra como realmente o mundo está chato. Que hoje, para você saber se você vai ter um lateral direito ou não, você tem que saber de contabilidade. No meu tempo, a gente não precisava saber de contabilidade para absolutamente nada. Por isso, é uma geração que paga tão bem os seus impostos. Vamos lá, no Brasil o debate está crescendo e acho que está crescendo contaminado por clubismo e jogos de interesses, né? Entre partes favoráveis ou não, e muito motivado pela chegada das SAFs, de gente com muito dinheiro investindo no futebol no Brasil, que por enquanto a bola está entrando, é sempre lindo para quem faz parte desses clubes novos endinheirados, mas vamos ver se isso é sustentável ou não, e a gente tem exemplos aqui na Europa para mostrar isso. Fred mora em um país que tem uma liga que possui fair play financeiro, que nem sempre foi tão utilizado assim. A Espanha é um ótimo exemplo de fair play financeiro, e agora a UEFA também tem novas diretrizes mais rígidas para que todos os clubes que joguem as suas competições estejam debaixo do mesmo guarda-chuva e basicamente sob as mesmas regras, e que tornem as competições mais justas. É disso que a gente vai falar a partir de daqui a alguns segundos depois da vinheta. Seguinte, Fred, vamos traçar como que é fair play na UEFA, na Inglaterra, porque inclusive tem dois modelos ingleses, e também na Espanha. Eu vou ainda trazer um pouquinho de França para trazer o exemplo do Paris Saint-Germain. Aqui na UEFA é o seguinte: a UEFA está implementando a partir da última temporada, nessa a gente está ainda numa temporada intermediária, e a partir da próxima será definitivo, um sistema de fair play que consiste em tudo que você gastar com transferência, comissão para empresários, e já explicamos por que comissão para empresários é importante, salários de jogadores, pode representar 70% do que você ganha. Então, se você ganha 1 bilhão de euros, você pode gastar entre o que você comprou de jogadores, as comissões e os salários, 700 milhões de euros. E é claro que isso é proporcional. Por que as comissões de empresários são importantes? Porque o Haaland, por exemplo, custou ao Manchester City 80 milhões de euros, mas em comissões isso passou de 100 milhões. Então, essa conta ela não entra em transferências porque esse dinheiro não foi pago ao Dortmund, e não entra em salários porque esse dinheiro não vai para o bolso do Haaland, mas esse dinheiro foi para alguém. O Manchester City gastou esse dinheiro para contratar o jogador em comissões, tanto ao Mino Raiola como ao pai do Haaland, que foram os agentes que participaram dessa negociação, e por isso entra nas contas. Por que a gente está em uma temporada intermediária? Porque a UEFA está implementando aos poucos. A temporada passada esse limite era de 90%, nesta temporada é de 80%, e a partir da temporada que vem 70%. Isso deve garantir, Fred, que todos os clubes que joguem competições europeias tenham saúde financeira. Eles estariam um pouco mais livres de aventuras dos seus donos, de responsabilidades ou dos seus donos ou dos seus dirigentes, e teriam mais ou menos, já que são responsáveis por conta das normas da UEFA, o mesmo poderio. Não porque todos vão ganhar o mesmo tanto, mas porque eles vão ter o mesmo poderio proporcional que eles ganham, que eles podem gastar. A Premier League, ela vive uma temporada atípica porque nesse momento os clubes, até por decisão dos próprios clubes, né, porque a decisão da Premier League é a decisão da maioria dos clubes, tem que ter pelo menos 2/3 para cada decisão tomada sobre qualquer coisa na competição, e principalmente sobre isso, ela vive uma ordem, né, uma regra que já eu explico, e duas regras em fase de testes
que não têm que ser obedecidas, né? Eles chamam aqui de shadow rules, são regras que estão nas sombras, elas não precisam ser colocadas em prática, mas depois dos testes a gente vai ver os resultados para ver se elas vêm para a prática ou se elas só ficam nessa teoria paralela. Um dos testes da Premier League nesse momento está nesse novo modelo da UEFA, tá? Aqui eles estão fazendo 85%, não é nem os 90% da temporada passada na UEFA, nem os 80% da atual, nem os 70% da próxima em diante. São 85% que a Premier League está testando para ver se vem trazer isso que eles chamam de controle de gastos com o elenco. A outra regra que a Premier League está testando, ela tem uma sigla chamada TBA, que é basicamente uma âncora que segura o topo da pirâmide, a base dessa pirâmide. Ela é basicamente o seguinte, ela vincula os gastos com transferências, salários e comissões, mais uma vez, a 5 vezes o valor do que o último colocado da Premier vai receber naquela temporada com direitos de TV. Para tentar exemplificar porque não é tão simples de entender assim. Se o lanterna da Premier League receber 100 milhões, como foi o caso do Southampton na temporada retrasada, o teto de gastos de todos os clubes será de 500 milhões, 5 vezes os 100 que o Southampton, último colocado, recebeu. Parece um limite, talvez, que estrangule um pouco os clubes, mas nem tanto assim. Tá? Em 2022, 2023, quem mais gastou na Premier League com esses três fatores, né? Salários, comissões e transferências, foi o Chelsea, surpresa, com 550 milhões. Então, entre aspas, somente 50 milhões de libras acima desse limite fictício que essa regra teórica aplicaria. O segundo colocado na ordem de gastos da Premier League naquela temporada foi o Manchester City, 468 milhões, e já estaria dentro da regra os seguintes também. 5 vezes ainda é muito generoso, tá, Marcelo? Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, você colocou aí os gastos do Chelsea em 550 milhões. Isso conta a folha salarial que ele já tinha e os jogadores que chegaram também. Mas os jogadores que chegaram, se o Chelsea contratou jogador por 100 milhões, por 80 milhões, por exemplo, gastou 120 no Enzo e mais 130 no Caicedo. Não entra 250, entra a amortização, né? Contratação Isso. mais salário dividido por anos de contrato. Isso. Então o Chelsea, ele reduz esses gastos a cada temporada, mas ele também já compromete uma fatia dos próximos limites, né? Porque o Enzo, sei lá, dividido por 6 anos, seriam 20 milhões por ano, né? Comprometidos dentro dessa conta aqui. Então, essa âncora do topo à base, ela é potencialmente bastante restritiva. Se você diminuir de 5 vezes para 4, 3, enfim, é algo que a Premier League está testando. A regra da Premier League em prática nesta temporada, ela é bem simples. Ela é basicamente o que a gente aprendeu que era o fair play financeiro da UEFA durante todo esse tempo, de 2009, 2010 até o ano passado, que é limitar quanto um clube pode ter de prejuízo a cada triênio e desconta gastos com estrutura, time feminino e base para incentivar esses gastos para eles não entrarem nas regras do fair play financeiro. Pois é, La Liga talvez seja o modelo mais restritivo, mais estrangulador, mas também o que vem conseguindo melhores resultados, dos clubes se endividarem menos, ou se você se endividar, você vai ter uma consequência com isso, que é não poder gastar mais, e você vai deteriorar o seu clube esportivo, né? Então, se você está muito endividado, você não pode contratar, você tem que vender jogadores, a tendência é que você fique cada vez mais fraco se você não fizer um bom negócio. Também limita gastos com transferências, salários e comissões, patamar é de 70% como na UEFA. Aí tem um diferencial que é de inscrição de jogadores e também para inscrever os contratos dos jogadores, porque quando vai começar a temporada, você tem que chegar para a La Liga e falar, eu tenho esse contrato de patrocínio, esse contrato de material esportivo, eu vou ganhar tanto da televisão, faz uma média de quanto que você vendeu de jogadores, então não basta uma grande venda para você ter mais limite salarial, porque aquilo ali pode ser atípico, então é feita uma média de transferências que você conseguiu fazer para vender atletas. Então a Liga observa tudo isso, que é mais ou menos a sua tendência de quanto de dinheiro que você ganha e mais ou menos a tendência de dinheiro que você gasta, e se você está acima do limite do que você pode gastar, desse 70%, a La Liga fala, epa, peraí, aqui você não pode gastar mais dinheiro, porque você não é um clube saudável.
Pô, então eu não posso me reforçar, aí eu vou ficar para trás, eu não vou mais conseguir ganhar, e aí eu vou perder dinheiro, então vai ser um círculo vicioso. Então a Liga faz o seguinte, não, tudo bem, então dependendo do patamar que o clube estiver, se ele estiver muito ferrado economicamente, ele entra na regra do 4-1. A cada 4 euros que saírem, você pode usar um para inscrever um jogador novo. Então você vendeu aí 40 milhões de euros entre jogadores e salários que você economizou, você pode usar 10 milhões de euros. Se a sua situação é um pouco melhor, você vai para a regra do 3-1. Então se você vendeu 30 milhões, você pode usar 10 milhões. Você não precisa mais vender 40, agora você pode vender 30. E a mesma coisa se você estiver razoavelmente bem, a regra do 2-1. Se você vender 20 milhões, você pode usar 10. Até que você chega numa regra, num equilíbrio de 1-1. A cada 1 euro que sair, você pode pegar 1 euro e investir de novo para reforçar o seu plantel. É muito restritivo, é muito estrangulador, mas é o que La Liga faz para evitar que os clubes quebrem. Em 2012, a maioria dos clubes espanhóis estavam quebrados, passaram a ser sociedades anônimas para que os donos se comprometam com as perdas dos clubes, então alguém é culpado, e só 4 clubes mostravam que eram viável economicamente. Barcelona, Real Madrid, Osasuna e Atlético e Clube de Bilbao. O que La Liga quer evitar é que aconteça na Espanha algo que acontece em outros países, especialmente na França, que é você poder gastar o tanto que você puder. Ou seja, a maioria dos clubes aqui é SAF. Só que eles querem evitar um modelo de SAF, como é, por exemplo, na França. Que se você tiver prejuízo, a única coisa que tem que acontecer para você não quebrar é que o seu dono vá lá e coloque dinheiro para que você possa pagar as dívidas, que é o que não aconteceu com o Bordeaux recentemente, que encerrou as suas atividades de futebol profissional. E é o que acontece com o Paris Saint-Germain. Quase comprou, né? A FSG quase comprou para entrar nessa regra e recuperar financeiramente o Bordeaux. O Paris Saint-Germain nos últimos 4 anos teve um prejuízo de 828 milhões de euros. O Paris Saint-Germain agora, com essa nova regra da UEFA para ele poder jogar as competições europeias, ele se desfez, assim, de Neymar, Sérgio Ramos, Messi, agora Mbappé, ele não pode mais fazer o que ele fazia, que era basicamente gastar o que ele tinha feito de dinheiro, que ele tinha arrecadado, e mais o tanto que ele quisesse, porque se ele tivesse prejuízo, era só ele falar com a França, não, tudo bem, eu tive prejuízo, mas o meu dono vai assinar aqui um cheque, e com esse dinheiro que o meu dono assinar o cheque, eu vou pagar os prejuízos dessa temporada, e foi o que o Paris Saint-Germain fez nos últimos 3 anos. Aportes e aportes do Qatar Group Investment, para que o clube continuasse economicamente viável. Então, La Liga quer evitar. Inclusive, aqui não é um país que a gente tem casos como de Manchester City, de Newcastle, de Chelsea e de Paris Saint-Germain, que venham donos aventureiros, que coloquem muito dinheiro, mas que é o primeiro sinal de que está dando errado, saiam e que deixem os clubes quebrados. Por isso aqui é tão restritivo e tem tantas regras no fair play financeiro de La Liga. Acho que a gente pode olhar para toda essa sorte de exemplos e começar agora a projetar as possibilidades que estão diante do Brasil, né? Me parece que o futebol brasileiro, mesmo muito guiado por esse caminho torto que você citou no início do nosso programa, né? Falando sobre o clubismo e o próprio interesse, quem gasta mais em transferência quer limitar salário e quem gasta mais em salário quer limitar transferência, ninguém quer conversar sobre o que seria melhor para toda a liga. A exemplo do que a gente vê essa novela de não conseguir bloco único para vender o Brasileirão, a exemplo do que a gente vê na outra novela de dividir os direitos de transmissão de maneira parecida, por exemplo, com o que a Premier League faz há muito tempo, desde 92, e que La Liga só foi aprender a fazer recentemente. Entre todas essas confusões no Brasil, a torcida é para que eles olhem para esse cenário, que tem muita gente apresentando de maneira melhor do que a gente e que é especializada nesse tema, para conseguir colocar uma rédea no futebol brasileiro, nas dívidas e nesses aventureiros, mas que também não tire o incentivo e o sonho de que clubes com orçamentos menores possam também investir mais do que a própria receita para poder tentar galgar, né? Senão os clubes ficam muito limitados às receitas de atualmente. Até porque também existe um argumento nesse momento, que são os clubes que agora têm dinheiro, com a chegada de donos e de investidores, e especialmente dos grupos multiclubes, né, que a gente tem no Bahia, que a gente tem no Botafogo, e que eu acho que são os 2 modelos brasileiros, porque a 777 no Vasco não funcionou,
Cruzeiro, Atlético Mineiro e Curitiba, outros clubes têm modelos diferentes. Mas esses clubes que agora têm dinheiro, falam, pô, bem na nossa vez vão se falar sobre isso, porque quando o Palmeiras teve o apoio da Parmalat, ninguém falou disso. Quando o Palmeiras teve o próprio apoio da Crefisa há alguns anos, e que agora o Palmeiras está pagando a Crefisa, também ninguém falou disso. Isso fez com que o Palmeiras... O Fluminense com a Unimed. O Fluminense com a Unimed, então, a gente teve nos anos 90, no início dos anos 2000 e até 6, 7 anos atrás, figuras de mecenas ou de grandes patrocinadores que injetavam dinheiro irreal, o que a Unimed pagava pelo Fluminense. Em teoria, o Fluminense, a camisa do Fluminense, a visibilidade e tal, não valia aquilo, que é a grande discussão que tem sobre o Manchester City, né? O que o Manchester City recebe de salários talvez não seja o que ele gere e aquilo ali seja uma maquiagem para se poder colocar um dinheiro que não corresponde. A mesma coisa aconteceu com a Parmalat, com a Crefisa e com outros. A gente pega alguns casos, e eu peguei aqui as receitas dos clubes brasileiros em 2023, colocar aí na tela para vocês, a fonte é o Sport Value, também as dívidas dos clubes brasileiros nesse ano, também a fonte é o Sport Value, e os gastos na temporada 24-25, aqui a fonte é o Transfer Market. Isso, pelo que eu já vi, assim, tá em euros, a gente converteu aqui para reais para pegar alguns casos, mas que isso aqui, o mercado brasileiro é sempre atualizado e já talvez já esteja um pouco defasado pelo que eu vi. Por exemplo, o Botafogo, que está no centro dessa questão, ganhou 388 milhões de reais em 2023. Foi a receita do Botafogo. Em direitos de TV, bilheteria, patrocínios, venda de jogadores, o Botafogo foi capaz de gerar 388 milhões. E ele já gastou em 2024 234 milhões de reais em contratações. É 60% do orçamento só em contratações, fora os salários e fora o custo que um clube tem para se manter funcionando, né? CT, estádio, luzes, funcionários e por aí vai. O Cruzeiro tem uma dívida de 660 milhões, uma receita de 243, ou seja, a receita, se o Cruzeiro pegar tudo que ele ganha, ele vai demorar uns 3 anos só para pagar a dívida, se ele não investir R$1, se ele não pagar uma conta de água, se ele não comprar um chocolate, uma barrinha de proteína, ele vai demorar 3 anos só para pagar a dívida, basicamente, e ele gastou 237 milhões de reais este ano em contratações. Mudou o dono, um novo dono comprou, era a SAF do Ronaldo, agora é a SAF do Pedro dos Supermercados BH, do Pedro Lourenço, e o Cruzeiro, com um novo dono, teve um novo aporte de dinheiro, ele gastou 237 milhões de reais, o que é 97% do dinheiro que ele fez justamente, e era inclusive o modelo do Ronaldo, gastar o que você ganha, ou de uma forma sustentável com o que você ganha. Agora tem um dono que faz de forma diferente. Esses casos de Cruzeiro, de Botafogo, de Bahia, podem gerar um desequilíbrio, Fred, no ecossistema do futebol brasileiro. Porque, e quando esses donos saírem? E se eles saírem? E se daqui a pouco eles não quiserem? Essas dívidas, esses jogadores, esses salários vão ficar para esses clubes? E se eles conseguirem vender bem? E se eles não conseguirem, eles ficam mais quebrados ainda? É uma questão importante que a gente está falando, que já aconteceu na Europa várias vezes, de clubes quebrarem exatamente pela falta de controle de gastos. Cara, é um tema que eu acho fascinante, assim, porque ele determina muita coisa, né? Eu lembro muito bem, quando você lê sobre o atletismo, na época em que o doping era menos controlado, os melhores atletas, geralmente, não sempre, tinham os melhores químicos, né? Os caras conseguiam driblar as regras ali. Hoje em dia, me parece que o cara que tiver o melhor contador, e não de maneira ilegal, tá? Ele tenta achar bolsos nas regras para ver se ele consegue caminhar por aquelas sombras ali que pouca gente viu ou anteviu. Isso acontece muito no futebol europeu e isso pode acontecer mesmo com o melhor fair play do mundo. Mas para evitar esse tipo de coisa e os aventureiros que você acabou de citar, Marcelo, a gente precisa confeccionar um fair play que eu acho que tem que amarrar principalmente 3 pontas. Essa que você acabou de citar, que é você, de alguma maneira, amarrar o investimento à receita. Eu não acho que precisa ser, minha opinião, né? Eu não acho que tem que ser restritivo de maneira drástica nesse ponto, porque senão você condena o clube àquela receita e ele precisa crescer como, né? É muito difícil você aumentar a sua receita se você não consegue ter um time bom, e para ter um time bom você precisa ser criativo no mercado, e para ser criativo no mercado às vezes precisa de mais dinheiro do que você gera. Eu acho que precisa amarrar muito bem a saída do investidor, tanto quanto a entrada e a permanência. Então, se um dia o Textor largar o Botafogo,
tem de haver uma regra que obrigue o Textor a cumprir com os acordos ou com parte deles, ou enfim, que a saída não quebre nenhum clube, seja o City do Bahia, o Pedro do Cruzeiro, ou o Textor do Botafogo e tantos outros. E eu também acho que é muito interessante que o primeiro incêndio a ser apagado no futebol brasileiro seja o das dívidas. Então que a gente estimule a clubes fazerem, por exemplo, o que o Flamengo fez. Olha o Flamengo na lista aí que você colocou na tela, é o penúltimo em dívida dessa lista que você colocou de clubes do futebol brasileiro. O Flamengo reduziu muito a dívida para ter poder de investimento. Então, eu acho que quem tem menos dívida tem que ter o direito de poder gastar mais, porque você incentiva o cara a também pagar a dívida em paralelo a investir no futebol, investir no elenco e no clube. Mas eu acho que você também tem que incentivar investimentos de quem quer chegar com dinheiro no clube, como o Cruzeiro, o Botafogo, o Bahia, etc e tal. Mas é um tema muito sensível, cara. A cama para tudo isso, e aí não entra no fair play, mas acho que é a cama básica, o chão da fábrica, tem que ser distribuição igualitária de direitos de TV. Porque se for distribuição como alguns clubes estão propondo, não tem fair play que dê jeito. Porque você vai ter dois esportes diferentes dentro da mesma competição. Mas a gente não tem divisão igualitária, assim, são 20 clubes e cada um ganha 5%, por exemplo, para somar 100%. É isso, né? Se cada um ganhar 5% vezes 20 Em nenhum lugar, né? Assim, o que a gente tem é uma divisão que não seja tão alargada, né? Isso. Que o Flamengo não ganhe 500... é mais próximo da Premier League. Que o Flamengo não ganhe 500 e o Cuiabá ganhe 20, por exemplo. Pô, o Flamengo gera muito mais audiência que o Cuiabá, tem muito mais torcida, consumidores, claro que sim. Mas se o Flamengo não tiver o Cuiabá para ele jogar contra, ele não vai jogar contra ninguém, ele não tem onde passar e ele também vai perder. Então, eu também acho que o dinheiro da televisão tem que ser mais dividido de forma mais justa. E eu acho que aqui, especialmente, todos tinham que conseguir sentar-se à mesa de uma forma mais tranquila, menos passional, para fazer o bolo crescer de uma forma melhor para todos. O futebol brasileiro, então, a partir de agora ficou interessante, né? Então, tem investidores de fora e tal que viram que é interessante investir no futebol brasileiro. Então, acho que tem que ser com uma regra de proteção aos clubes, como você disse, se o investidor quiser sair, ele indeniza o clube ou ele leva com ele os custos que ele trouxe. Pô, ele comprou o Matheus Pereira por 8 milhões de euros. O Matheus Pereira tem um salário de 500 mil. O clube não tem condição de pagar aquele 500 mil. Então, que seja feita alguma regra para que o resto do contrato daqueles jogadores contratados durante aquele período seja pago por quem está saindo. Você sai, você paga a conta e depois você vai embora. Alguma coisa nesse sentido. Isso acho que vai afastar tanto os aventureiros que querem, se não der certo, eu vou embora e me desfaço daquele bem que eu comprei, que é um clube de futebol, e também os utilizadores. Porque esse perfil multiclubes, que o Textor compre o Luiz Henrique do Betis para emprestar ao Botafogo e daqui a pouco, se for o caso, repassar o Lyon, isso pode virar uma moda que os clubes vão ser muito utilizados de qualquer forma e enquanto forem interessantes os jogadores ficam ali, depois deixam de ser os jogadores vão embora e vai burlar fair play de outros países. Então você vai acabar com a regra que está tentando se fazer de gerar uma disputa mais justa em vários países, seja na França, por exemplo, onde está o Lyon, seja no Brasil, onde está o Botafogo, e por aí vai. E eu acho que para isso, para afastar esse tipo de situação, de você comprar um jogador do Betis, passar ele pelo Botafogo e levar ele ao Lyon, tinha que ser talvez levar em consideração o modelo que o Manchester City fez com o Savinho. O grupo comprou, desenvolveu o jogador em clubes satélites, mas quando o Manchester City quis o Savinho, ele precisou de um balizador, que foi o Transfer Market, para ver qual era o valor de mercado do Savinho, e pagou aquele valor de mercado. O Girona teve uma receita de 25 milhões mais 5 pelo Savinho, e o Manchester City teve que pagar. Então, se o balizador é o Transfer Market, é o que a gente tem hoje, é o que é considerado o valor de mercado, que se utilize, mas que se você vai transferir o jogador dentro do seu próprio grupo, que isso seja feito de uma forma com que você realmente, o Manchester City teve que apresentar essa despesa de 25 milhões de euros. E para apresentar essa despesa, ele teve que justificar uma receita para poder fazer um investimento de 25 milhões de euros. Parece um modelo muito mais saudável do que,
O Luiz Henrique talvez claramente tenha sido contratado pelo Lyon, com uma passagem pelo Botafogo, que pode aumentar o valor do Botafogo e de outros jogadores do Botafogo, mas que daqui a pouco ele vai para um clube que está também estrangulado pelo fair play no seu país, que é o Lyon, e que pode fazer uma grande contratação a um custo zero, por uma manobra. Isso eu acho que é errado. Enfim, se o futebol brasileiro é tão interessante, e se os clubes, e se tem investidores que querem levar dinheiro para o Brasil e levar jogadores para o Brasil, eu acho excelente, eu acho realmente muito bom que a gente tenha mais capacidade de manter jogadores, de contratar os Payets, os Coutinhos, os Memphis e tantos outros que estão chegando ao futebol brasileiro. Então talvez os clubes e os investidores e as SAFs sejam ótimos para aumentar o bolo do futebol brasileiro. Aumentar o interesse, aumentar a receita, aumentar daqui a pouco a cota de televisão, aumentar os patrocínios, aumentar a visibilidade, tudo isso, só que com regras. E essas regras eles têm que determinar se é de gastos, se é de salário, se é de limite de transferência dessa utilização dos clubes. Eu acho que isso não vai acontecer nunca, tá, Fred? Porque eu acho que a gente não tem nenhuma maturidade dos dirigentes de quererem ser adversários só dentro de campo. Fora de campo também, cada um olha para o seu, ninguém olha para o coletivo no futebol brasileiro, nunca foi assim, desde tempo de Clube dos 13 e por aí vai, e eu não acho que agora vai ser diferente. Não vai ser. E é um desperdício, cara, porque o potencial que a gente tem, apesar de ter um teto de crescimento pela questão de fuso horário, né, é muito difícil o brasileirão se tornar atrativo na Europa, por exemplo, porque senão os jogos teriam que ser, sei lá, de manhã no Brasil, que a gente não quer que seja. Daria para pegar o mercado norte-americano, daria para espalhar mais pela América do Sul e outros lugares. Enfim, o Brasileirão é um grande campeonato, é o maior do continente, das ligas nacionais, mas poderia ser mais se não fosse essa infantilidade dos dirigentes. E é uma coisa temporal, né? É uma infantilidade desde que o futebol é futebol. Só para dar um exemplo rápido... Não, sim, é uma infantilidade dos dirigentes e aqui sem cores, tá? Assim, porque a gente citou aqui o Textor, o Bahia, o Cruzeiro, mas antes foi o Palmeiras e o Corinthians é um dos clubes mais endividados do futebol brasileiro e um dos que mais gasta, embora o gasto em contratações essa temporada não tenha sido alto, mas o gasto em salários, porque pegou muito jogador livre com contratos altos. Então aqui a gente não está debatendo o caso Textor, ou o caso Bahia, Manchester City, ou o caso Atlético Mineiro e o Menin, ou o caso Cruzeiro, Pedro Supermercado BH. Isso vai para vários períodos anteriores do futebol brasileiro, várias vezes que isso já aconteceu e várias vezes que a gente perdeu a oportunidade de gerar algo melhor, mais organizado, com regras para todo mundo, para que isso daqui a pouco possa ser utilizado por todos e não só pela quem for a bola da vez. Agora, é interessante que esse papo de fair play financeiro, acho que ele surge agora também por um incômodo da elite tradicional do futebol brasileiro com quem não é da elite começando a se endinheirar. Então, a gente está tentando fazer esse debate aqui de maneira justa porque isso está acontecendo no Brasil, mas acho que ele foi levantado muito mais como provocação e ciúme, né? Tem mais gente entrando na sala que era reservada para poucos, do que por uma preocupação com a saúde e com a sustentabilidade financeira do campeonato. O exemplo que eu queria dar rapidamente, eu falei errado, né? Não é direitos repartidos de maneira igualitária, mas a Premier League, o Lanterna, na temporada 22-23, ganhou 100 milhões dos direitos de TV, somando, né, nacionais e internacionais, e o Manchester City, o líder, o campeão, ganhou 176. Então, é menos do que o dobro. É uma diferença razoável, é uma diferença relevante, mas é muito menos do que a gente vê em propostas do futebol brasileiro. Tá tudo dentro desse contexto complicado e complexo, Marcelo Beck? Talvez esteja, Fred, eu estou confuso. Eu também estou confuso, então vamos para o Out of Context. Eu vou começar dessa vez, hein? Tá bom. Porque eu queria dividir aqui com você e com vocês. É difícil pensar no out of context dentro desse tema tão frio e duro, né? Mas aí eu pensei, cara, eu vou contar aqui um episódio da minha vida pessoal de claro descontrole financeiro, em que eu fui um aventureiro da minha própria saúde financeira. Eu não tenho nem a quem culpar.
Eu, na verdade, tenho a quem agradecer. Cara, em 2015 ou 2016, enquanto eu apresentava o caderno de esportes no então Esporte Interativo, eu morava no Rio de Janeiro, trabalhava no Rio de Janeiro, mas fui visitar uns amigos em São Paulo. E, enfim, passei acho que o fim de semana lá, mas eu tinha que voltar na segunda-feira de manhã para apresentar as 2 edições do programa. E aí, acordando num estado não tão ideal, eu, em vez de ir para o aeroporto de Guarulhos, eu fui para o aeroporto de Congonhas. E, evidentemente, eu só descobri que eu estava no aeroporto errado em São Paulo quando o voo estava muito próximo de sair. Não havia tempo hábil para eu me mover até Guarulhos para pegar o voo que eu tinha que pegar originalmente. Só de avião? A moça... Como é que é? Só de avião. Exatamente. Estava no aeroporto, estava no lugar ideal para isso. Mas infelizmente não tem um transfer de avião entre aeroportos, o que eu acho, né, uma perda de oportunidade. Aí, cara, a senhorita que estava me atendendo, eu não lembro a companhia aérea, mas ela foi super simpática. Ela falou, cara, tem um voo saindo só 1 hora depois do teu lá de Guarulhos, mas aqui de Congonhas, com, sei lá, não vou lembrar o valor, mas eu tinha que pagar R$100 para simplesmente trocar minha passagem do avião que eu tinha perdido para o novo avião que estava quase saindo. Falei, pô, perfeito, cara, né, dá para pagar isso aí, tranquilo. Mas não dava, porque a minha conta não tinha um puto, Marcelo Beckler. O final de semana, cara, em São Paulo... Eu comecei a entrar em desespero, me destruiu, cara. Eu comecei a entrar em desespero, porque se eu não tinha um puto na minha conta, se eu não pegasse o voo, sendo demitido por não apresentar o programa, aí mesmo que eu não ia conseguir resolver aquela situação. Então eu liguei desesperado para um dos amigos que eu encontrei em São Paulo e dei um esporro nele, ainda tive essa ousadia de dar um esporro nele que não me avisou que o aeroporto era Guarulhos. Cara de pau, né? Claro, a culpa foi dele. Depois do esporro... a culpa foi dele, evidentemente. Depois do esporro, eu pedi, né, os R$100 emprestados. E o Thiago, muito gentilmente, me emprestou e eu consegui estar até hoje. No efeito borboleta da vida, né, se não fosse a gentileza do Thiago, obrigado mais uma vez, Thiago, e desculpa pelo esporro, né, mal colocado, eu possivelmente não estaria aqui, Marcelo. Mas aí faltou um investidor norte-americano, saudita, alguma coisa, para comprar um avião para você. Para alguém ali no aeroporto. Exatamente. Ser o seu próprio investidor, né? Assim, não é dar o peixe, é ensinar a pescar, é ensinar a pedir dinheiro desesperadamente para as pessoas. Eu preciso de R$100, eu preciso de R$100. Conseguir pelo menos trocar o voo. E era uma época que nem tinha Pix, né? Então você nem podia dar o golpe nos seus amigos. Não. Do falso celular e do falso aeroporto de Guarulhos para pedir para eles uma chance de voltar para casa. Eu acho que a solução possível era, de repente, inventar uma corrente, né? Olá, gente, eu sou aqui da família real britânica e, infelizmente, meu cartão não está passando. Por favor, colabore com a Rainha Elizabeth. E aí, certamente, alguém transferiria o dinheiro. Igual a senhora que se emaranhou em dívidas porque estava ajudando Arnold Schwarzenegger. Você viu esse caso? Eu não vi, mas certamente ele se recuperou, né? Financeiramente. Uma senhora, eu acho que no Brasil, recebeu um pedido de WhatsApp do Arnold Schwarzenegger e ela vendeu casa, bens, ela perdeu muito dinheiro ajudando Arnold Schwarzenegger. Entrou na justiça depois, eu não sei contra quem. Porque Arnold deve ter falado hasta la vista, baby. Mas teve uma senhora que perdeu muito dinheiro ajudando Arnold Schwarzenegger. Olha só, eu vou contar o caso que é bastante triste. Em 2015, o Barcelona estava voando. Tinha acabado de ganhar todos os títulos possíveis. Era um clube que era o que mais vendia camisa, que mais vendia publicidade, a camisa mais cara, era o mais. E o que aconteceu em 2015? O presidente do clube naquele momento, Josep Maria Bartomeu, o grande responsável do Barcelona ter quebrado e quase acabado, ele foi em Harvard dar uma palestra
E as manchetes daquele dia são: Bartomeu explica em Harvard a singularidade do modelo do Barça. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, explica o modelo de negócios do Barcelona. E tem uma outra que é melhor ainda, que é uma aspa do Bartomeu. Em Harvard, estão surpreendidos de que a gente compartilhe o nosso conhecimento, como se fosse a receita da Coca-Cola, como se fosse, sei, na Guerra Fria, uma informação muito importante, e o Barcelona estava dando palestras sobre o seu conhecimento. Então, se você hoje quer fazer um investimento, quer colocar o seu dinheiro em algum lugar, corra de quem estudou em Harvard em 2015. Peça o currículo antes, estudou em Harvard, não aceita, porque essa pessoa pode ter sido infectada economicamente e mentalmente por José Maria Bartomeu. Não, dois pontos que eu tiro dessa história maravilhosa. Primeiro, é que talvez a surpresa que ele percebeu na audiência não tenha sido de caramba, você está compartilhando o seu segredo, mas caramba, você está compartilhando esse desastre com a gente. Né, você está assumindo publicamente que você está quebrando um clube como o Barcelona. E segundo, tome muito cuidado com a palestra que você vai assistir na sua universidade, na sua escola, porque, inclusive, Marcelo Beckler, eu e você já demos palestras, o que prova o nosso ponto. Claro. Assim, toma cuidado com palestrante, com coach, com quem coloca um paletó, uma camiseta e um tênis. A pessoa tá de paletó, camiseta, tênis. Se ela colocar um boné, corre, porque a chance... Isso. E exato. Boné, porque a chance de você ser enganado e daqui a pouco você tá perdido no meio de uma montanha é muito grande. Exato. Né? E ainda se dizem aí. Professores ou coaches. Então, se você puder fugir de tudo que diga a respeito a Harvard, José Maria Bartomeu ou coach de boné, camiseta, blazer e tênis, é uma boa. Porque eles são falsos comediantes. Eles aparecem para você no Instagram, você fala, olha que comediante. E no final não era. Era uma pessoa que estava falando sério mesmo. Isso aconteceu comigo. Claramente são coaches. Claramente são coaches. Se você puder fugir dessa raça, é o melhor que você pode fazer para a sua saúde financeira e também da sua cidade. Resumo. Fred, seguinte, a Liga Espanhola tem um fair play rígido, mas que tem impedido os clubes de quebrar. Ao mesmo tempo, impede os clubes de investir, de serem mais fortes, de aumentar o bolo e de que o campeonato fique mais interessante, com melhores jogadores, com mais cota de televisão, mais patrocinadores e que, enfim, que a roda volte a girar. A Inglaterra tem um fair play que permite esse tipo de investidor. Permite que o Newcastle, que o Manchester City, que o Chelsea, que tenham investidores que coloquem muito dinheiro, muitas vezes mais até do que o clube gera, né, pelo aporte na hora que você compra o clube, e que faz a roda girar porque tem mecanismos também para segurar isso e para permitir uma certa equidade entre o que você ganha e o que você gasta proporcionalmente nos clubes. O futebol brasileiro não tem nenhuma coisa nem outra. O futebol brasileiro, quem quiser chegar e gastar o quanto quiser, pode gastar, porque depois não precisa nem pagar. Tem clube com 1 bilhão de dívidas e que continua gastando muito. A gente precisa aprender com os acertos e com os erros. Aqui na Inglaterra, por exemplo, certamente vive o pior momento político entre os clubes e a Liga desde que o Fair Play foi implementado no começo da década passada, em 2013. A Premier League acabou de perder na justiça para o Leicester. A Premier League daqui a pouco pode perder na justiça para o Manchester City 2 vezes. Um caso sobre proibição de patrocínios do próprio dono e outro sobre aquelas 115 acusações. Está tentando 3 tipos de fair play diferentes ao mesmo tempo, como eu expliquei aqui no começo do episódio, e está vendo para onde corre, porque nesse momento não tem absolutamente ninguém satisfeito com o modelo que está sendo implementado aqui, com as punições que estão sendo ou não executadas. Os gastos da Premier League com advogados daqui a pouco estão superando os gastos da Premier League com a Premier League. Então, é um momento que é um furacão para a gente tomar cuidado também. Do jeito que a mentalidade dos dirigentes e também
das torcidas, é bom a gente incluir também parte de torcedores que também adoram entrar nesse fla-flu eterno, a criação de um fair play não é sinônimo da criação de um cenário de estabilidade e de concordâncias. Talvez o primeiro fair play seja uma versão de tantas e tantas e tantas que vem pela frente, mas a gente precisa criar algum e que seja o melhor possível, que as pessoas tenham um pouco de sensibilidade, que eu duvido que vai acontecer. Eu acho que no Brasil é preciso afastar aventureiros que só querem utilizar os clubes para fins pessoais ou para ganhar cada vez mais dinheiro. Afastar investidores que podem sair na primeira turbulência com medo de perder dinheiro e que vão deixar os clubes depois pobres, com dívida, com contratos altíssimos para arcar, sem fazer aquele dinheiro. E se o futebol brasileiro é tão interessante, se tem tanto investidor querendo chegar, que cheguem, que invistam com regras e que isso aumente o valor do futebol brasileiro. Que isso aumente o valor dos clubes, que isso faça com que a gente segure por mais tempo as promessas, que os clubes ganhem mais dinheiro, que, beleza, no final das contas o Estevão vai sair, o Endrick vai sair, porque esses jogadores querem sair, eles querem jogar na Europa. Mas a gente também pode trazer outros jogadores que estão na Europa, que estão em outros lugares, repatriar jogadores brasileiros, porque a gente vai ser economicamente mais fortes, se a gente conseguir fazer com que esse bolo cresça para todo mundo, para que esses jogadores depois possam ser contratados e chegar ao futebol brasileiro. Tem que pegar essa oportunidade que existe. Não, rapidamente. E que a dívida seja sempre paga, que tem uma obrigatoriedade que para todo investimento, não sei, para cada real que se invista em alguma coisa, transferência, salário, etc e tal, que você também paga a dívida, porque não existe aumento de dívida. A gente tem que diminuir, senão é você morrer no próprio propósito da questão. Exatamente. Então, assim, se está entrando mais dinheiro, a primeira coisa que, se você está tão interessado naquele clube de futebol, é sanear aquele clube para que depois você possa gastar. Mas se o momento é tão propício para investir no futebol brasileiro, se tem tanta gente com tanto dinheiro querendo investir nos clubes de futebol do Brasil, que os clubes de futebol do Brasil também se organizem para utilizar isso da melhor forma possível. E a melhor forma possível não é que você seja muito mais rico que o outro, que você gaste todo o dinheiro que você puder em 2, 3 anos e que depois veja o que vai acontecer. A melhor forma é, já que tem tanta gente querendo despejar dinheiro no Brasil, que todo mundo se organize para que esse dinheiro possa virar mais dinheiro e que depois ele vire mais dinheiro, que depois ele vire mais dinheiro, porque isso vai virar mais bons jogadores, mais bons jogadores, mais bons jogadores e no final todo mundo vai ser mais feliz. Senão daqui a pouco vai ter dirigente aí sem R$100 para poder trocar passagem no aeroporto, Marcelo. Exatamente. Desesperado em Harvard, sem saber o que faz, querendo comprar um boné. Onde é que está Guarulhos? Em Harvard. Cadê Guarulhos? Cadê o presidente do Barcelona? Cadê o presidente do Barcelona? Gente, um prazer. Acho que foi um bom programa, Marcelo. Acho que conseguimos esclarecer bons pontos aqui. Eu também acho. Espero que vocês que tenham assistido também pensem assim. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre implementação de fair play financeiro no Brasil, como que vocês acham que deve ser. E até a semana que vem, às 11 horas, a gente está de volta. Um beijo e um queijo.